Há 35 anos que Paulo Cosmeli se dedica ao estudo dos OVNIs, avistamentos e encontros imediatos que também acontecem em Portugal, como vamos provar já a seguir na Tarde é Sua de hoje. Espectadores, olá, minhas lindas! Está tudo aqui em grande forma. Está tudo em grande forma. Pois bem, cá estamos nós para mais uma semana de belíssimas emissões do nosso programa e hoje começamos já por fazer referência ao nosso extraordinário passatempo que tem deixado tantas famílias com razão para celebrar. É verdade ou não, meninas? Quantas famílias não têm a possibilidade de fazer planos, projetos, libertarem-se de contas, às vezes dívidas antigas que andam ali, meu Deus, à espera, quase de um milagre, e que tudo fica resolvido graças ao nosso passatempo. É um passatempo pelo qual eu tenho imenso carinho e acho que se justifica. O que é que hoje o passatempo tem para oferecer? Um prémio garantido de 1000 euros. Aí está. Prémio garantido de 1000 euros, ou seja, ligou, ganhou 1000 euros assim que estiver ao telefone e não precisa de fazer mais nada. Basta ligar o número do telefone, diz-me o seu nome, diz-me a localidade e já está. Os 1000 euros seguem imediatamente para as suas mãos para que faça deles aquilo que bem entender. Mas depois vamos para as nossas estrelas. Vamos por aquelas raparigas a trabalhar, que aquilo é gente muito, enfim, um bocadinho acomodadas, não? É um bocadinho preguiçosas mesmo. Preguiçosas, não há outra palavra. Mas quando resolvem brilhar, brilham a sério. Então, quando é o jackpot, que neste caso está com 8100 euros, elas brilham mesmo. Portanto, 8100 euros de um lado, mais os 1000 do outro, ficamos com um total de 9100 euros. Que bom, que bom. A única coisa que precisa de fazer é marcar várias vezes, insistir mesmo neste número de telefone, porque vai dar-lhe, aliás, razões para celebrar, meninas. 760 100 760. Há quem olhe para o céu e se limite a admirar as estrelas e a luz do luar. E há quem olhe para o céu na certeza de que, algures, lá em cima, há seres de outros planetas que nos seguem, visitam e até comunicam connosco. E para esta nossa conversa, convidámos Paulo Cosmeli. Ai, Paulo, este apelido não é que seja difícil, mas a pessoa às vezes atrapalha-se com ele. Paulo Cosmeli, investigador de ovnologia, e Carlos Miranda, que tem aqui o seu testemunho, e peço-lhes desde já um grande aplauso para os dois. E vou começar pelo meu querido Paulo. Vou começar aqui pelo meu querido Paulo, porque o Paulo não entra neste tema já muito por influência do seu pai, que foi um homem que viveu coisas muito fortes. Exatamente. Quer partilhar-me um bocadinho? Sim, senhora. Esse legado. Isto nos anos 50, ainda eu não era nascido, ele teve um grande avistamento no Triângulo das Bermudas, quando estava a comandar um navio. Porque ele era da Marinha, o seu pai, era comandante da Marinha. E a partir daí ele passou o resto da vida dele a colecionar tudo o que fosse notícias, livros, etc., que abordassem o tema. Tornou-se num estudioso acérrimo, uma coisa tremenda mesmo. E toda a carreira que ele fez foi também voltada a começar a fazer a tal ligação entre o fenómeno OVNI e a história, lendas, etc. Foi um trabalho muito interessante que ele deixou. Ou seja, e que acabou por acontecer a partir deste avistamento que ele teve, não é? Exatamente. E o que é que ele viu? Recorda-se? Isto foi à meia da noite e foram-nos chamar de urgência. Meu comandante, o navio está a entrar em rota de colisão com um objeto submarino. E ele foi imediatamente à ponte, não é? A correr. Já não havia
tempo nenhum de desviar o navio, porque é uma coisa muito grande e que leva muito tempo a alterar alguma rota que seja. Quando estavam mesmo no momento do impacto, porque não havia, da colisão, porque não havia hipótese nenhuma, o objeto emerge e põe-se a bombordo do navio e acompanha-o durante 30 e poucos minutos. Isto foi visto por toda a tripulação, exceto o engenheiro de máquinas, não é? Que não pode sair lá de baixo. Foi visto por passageiros, toda a gente, e ficou registado no diário de bordo. A partir daí, e durante também aquela época quente da Guerra Fria, e, portanto, não era um submarino. Nada. Nem havia, tampouco, tecnologia para se fabricar um objeto daqueles, porque nem tinha sustentação, nem nada. Aquilo, no emerso, só se viu uma luz redonda grande e depois, submerso, aliás. E quando emergiu e se pôs a acompanhar o navio, era um típico OVNI, quer dizer, passou de OSNI, objeto submarino não identificado, passou de OSNI para OVNI, objeto voador não identificado. Perfeitamente redondo, não fazia ruído nenhum, e a páginas tantas, ao fim desses 32 minutos e alguns segundos, disparou pelos céus e desapareceu. Ainda bem que explica as coisas assim, porque para muitas pessoas, Paulo, a ovniologia pensam elas que OVNI é uma criatura enfim, é um extraterrestre, pronto. É um extraterrestre, alguém com antenas, verde, se possível, e não é bem assim. Não é bem assim. Não é isto, não é uma coisa tão simples como estou aqui a dizer. É um mundo. Exatamente. Inclusive é um campo difícil mesmo de seguir. Imagino eu que sim, esta parte de investigação nesta área, porque nós vamos deparar com muitas pessoas que querem os seus 5 minutos de fama. Vamos deparar com muita gente... inventam, que viram isto ou aquilo. Exato. Para serem nos jornais ou na televisão. Há pessoas que, como vivem muito sozinhas, querem fazer o seu relato, querem sobressair para se sentirem mais acompanhadas do centro das atenções. E há os brincalhões também. Hoje, cada vez mais, por causa das máquinas, qualquer telemóvel, etc., pode fazer montagens e depois faz-se no computador, faz-se montagens, às vezes, extremamente difíceis de serem detectadas, mas, mesmo assim, passando nas peneiras, elas acabam por ser detectadas. O melhor material, mesmo de fotos, filmagens, etc., no fundo, ainda continua a ser um material antigo. Aquele material dos anos 50, 60, ainda da década de 70. Esse para hoje em dia, para os investigadores, ainda é o melhor. Era uma altura que não havia aparelhos para fazerem grandes efeitos especiais, grandes montagens. Não dava para ludibriar. Ou havia e registava, ou não havia e não se registava. Exatamente. Paulo, mas deixe-me perguntar-lhe o seguinte. Em Portugal são registados muitos avistamentos? Há realmente... acontecem muitas coisas? Há zonas de Portugal onde é mais frequente, é mais habitual? São chamados os hot spots. Os hot spots são os pontos quentes de avistamentos, são as zonas que mais avistamentos registam. Cá em Portugal é riquíssimo, eu recebo entre 300 a 400 mails por dia. Por dia? Muitos deles, 99,9% quase, vão para o lixo, quer dizer, vão para o lixo, isto é, são postos de parte, porque não me dão aqueles indicadores já com algumas bases mais sólidas para se ter uma atenção especial. Exatamente. Eu também cruzo praticamente quase todas as vezes as informações de testemunhos com as informações da Força Aérea, alguns relatos que fazem na GNR também, ou outros. Mas isto é que é investigação, é para as pessoas perceberem que estamos aqui a falar de investigação, não é só. Eu vi. Pronto, então viu, é verdade. Não, tudo isto é investigado. Não, tem de ser investigado, também tem que se traçar um perfil psicológico da pessoa, claro. Tem que se estudar um bocado da pessoa. Por exemplo, aqui o caso do Carlos. Ele já vai contar. Já há
uns mais ou menos 3 anos que tem sido investigado ao mais ínfimo pormenor. Portanto, são coisas que demoram. Não é haver um caso e saltar logo para a comunicação social, a não ser uma coisa fantástica. Assim. Diga-me alguns dos pontos quentes em Portugal, porque o Paulo diz, há pontos quentes, há sítios onde realmente se registram, até agora, mais avistamentos. Quais são os pontos quentes? Temos o caso do Monte Junto, temos Sintra, aquela zona também Caparica, a Rábida. Depois, se andarmos mais para sul, também temos ao longo da costa, desde norte a sul, o Porto, Alfena, que temos uma fotografia das melhores fotografias que foram tiradas no mundo e em todos os tempos, foi tirada em Alfena, perto do Porto, de um OVNI, fotografia de um OVNI, a poucos metros do solo. E inclusivamente estavam uns indivíduos a trabalhar nas obras, uns pedreiros, e agarraram em pedras com medo daquele objeto e lançaram mesmo. E ouviam as pedras a bater ali. Esse foi impressionante. Eu morria de medo se isso me acontecesse. Bem, nem me atrevia a mandar as pedras, quanto mais. Deus me livre. Meu Deus. Fugia a 7 pés. Não fugia, não. As pessoas têm sempre aquela tendência, eu fugia e tal, gelava, mas em muitos dos casos há um misto de muita curiosidade. Há um misto de curiosidade e há uma calma tremenda. Nem que depois se fique com as pernas a abanar durante umas horas. Mas durante aquele momento há uma calma tremenda. E para a recolha de todas estas informações, tem sido precioso a contribuição da Sala dos Navegantes, que é navegantes.pt. É uma sala que nós podemos encontrar também até no Facebook. Podemos encontrar mais informação sobre a Sala dos Navegantes. Que é o quê, exatamente? Os Navegantes é um grupo feito por um amigo meu chamado Luís, com rádios pequeninos que nós podemos encontrar em qualquer grande superfície até, de meio watt, chamados os PMRs. São os rádios que não é preciso licença nenhuma para nós nos utilizarmos deles. E foi criando uma sala, mesmo Sala dos Navegantes, que não só trabalha através da internet, como diretamente através dos rádios, em que vai-se criando quase uma rede e que, pelos vistos, trabalha melhor do que o Ciresp. Porque não tem ido abaixo de forma nenhuma. Ótimo! Esta sala está a funcionar muito bem. Mas os Navegantes PT têm sido excelente, porque não só podemos criar ali um ambiente de amizade, como podemos ir acompanhando algum relato que venha OVNI em vários pontos do país, e não só. Através da salinha, nós falamos inclusivamente com o estrangeiro e quase todo o mundo. Mas cá em Portugal essa rede tem sido fantástica, fantástica mesmo. E é mais um instrumento, no fundo, para o vosso trabalho, não é? Neste caso, um espaço para o vosso trabalho. Exato. Continuamos já esta nossa conversa e vamos ouvir agora o testemunho do Carlos Miranda. Se tivermos tempo, também ouvimos o do Paulo, porque o Paulo também tem o seu testemunho, não é? Mas, enfim, devemos dar aqui o nosso protagonismo ao Carlos, que vai contar, então, aquilo que ele presenciou. Agora, recordo os nossos espectadores em relação ao nosso passatempo. Estamos com um prémio garantido. O que é que isto quer dizer? Ligou, ganhou. Quanto, meninas? 1000 euros, exatamente. 1000 euros de prémio garantido, ou seja, quando marcar o nosso número de telefone 760 100 760, já sabe que a partir do momento em que for selecionado e estiver do outro lado da linha, estes 1000 euros vão ser seus sem ter de fazer nada. Não lhe vou fazer nenhuma pergunta por causa dos 1000 euros. Não se assuste, não se acanhe, não se ponha a pensar muito com medo de que haja aqui 3 ou 4 perguntas ou 5 para levar os 1000 euros. Estes 1000 euros são seus automaticamente. Só depois vamos então para as nossas estrelas, ver qual delas é que hoje brilha mais para quem está lá em casa. Pode ser que brilha do jackpot. Gosto particularmente do jackpot, não sei porquê. Vocês conseguem adivinhar porquê, não é? Se calhar até é fácil perceber. São 8.100 euros, qualquer pessoa percebe.
Então, para levar estes prémios extraordinários, a única coisa que necessita de fazer é garantir a sua inscrição através do nosso número de telefone 760 100 760. Muito bem. Agora vamos aqui ao nosso querido Carlos. Carlos, recuamos quantos anos até o momento em que viveu esta situação que nos vai contar? Até 98. Até 98. 1998. Já lá vão uns bons anos. Lá Sim. vão. Então conte-me lá. Onde é que estava? Que horas do dia que eram? Portanto, eu não costumava acreditar nestas coisas e, por vezes, até gozava um bocadinho. Até ao fatídico dia de É que lhe foi posto à frente dos olhos, não é? Eu tinha acabado de acordar, pronto, ia trabalhar, eram 6 da manhã, e passa-se em frente à minha casa, portanto, é na praia da Fonte da Telha. Muito bem. E, como sempre, eu saía aos sábados com as luzes do carro desligadas para a segurança da minha ex-mulher e do meu filho, né? E naquele dia, portanto, fechei o portão e quando entro dentro do carro e olho em frente, olho a meio da praia e vejo... Ia no seu carro, mas não levava a luz acesa, então? Não, tudo desligado, porque ao sábado tinha esse costume de... E estava escuro ainda? Estava muito escuro essa noite. Ou seja, essa Ainda madrugada... não tinha o dia clareado, vamos dizer Sim, assim. estava muito escuro, mas eu vejo uma luminosidade a meio da praia. E começo a descer com o carro e sempre a olhar para lá. Entro na estrada, sempre a olhar e começo a estranhar. Aquilo não é normal, não é? Mas era só luz que via no areal? Era uma luz só? Era uma luminosidade, quer dizer, eu via lá pessoas, via lá... Conseguia perceber que havia seres? Na altura eu não pensava que era seres. Eu via pessoas, mas com uma luz. Eu via uma luz e, entretanto, dou a volta ao carro para ver o que é que estava a passar. Quase como pessoas luminosas, não é? Sim, porque eu, entretanto, quando estou a chegar outra vez ao mesmo sítio, desligo o carro e começo a inteirar-me do que se está a passar. Então, o que eu começo a ver são pessoas com parecia um fato fluorescente, mas eram pessoas que não eram normais. Ou seja, não tinham mesmo a aparência que nós temos? Não, não. Como é que eles eram? Recorda-se? Recordo-me bem. Eram altos, muito altos. Mais altos que nós? Mais portanto? altos que um ser humano. Esguios, entroncados. E não conseguia ver os olhos, nem boca, não conseguia ver nada. Aquilo era tipo uma energia que estava no corpo. Passava do amarelo para o laranja, para o esverdeado. Não tinham sempre a mesma cor, eles? Não. Era uma luz que era emanada. Era emanado. Portanto, o corpo dessas, vou dizer criaturas, não é no sentido perceptivo, é para se perceber, desses seres, pronto, será melhor assim. A cor esses seres eram luminosos e não tinham sempre a mesma cor, iam mudando de cor. Iam mudando. É isto? Aquilo ia mudando, Engraçado. tipo como a gente vê a fogar, a mudar de cor. É, exatamente. Pronto, era o que eu conseguia ver. Eu, entretanto, como tinha acabado de acordar e nem pensei que fosse isto, pensei que, bem, isto é contrabando, e começo a esfregar os olhos e começo a olhar para lá. Pois estava na praia, pensou, isto é gente que veio Isto é para aqui fazer alguma marosca, Pronto, não é? o que eu pensei foi contrabando. Foi logo a ideia que eu tive, foi isto é contrabando. Começo a esfregar os olhos e o que eu vejo são 3, agora já posso dizer, seres. Tinham um joelho esquerdo na areia, a outra perna estava dobrada, estava um virado de costas para mim, o outro virado para o lado da costa da Caparica, o outro virado para o lado da Lagoa da Lagoa da Albufeira. E estava outro ser dentro d'água que eu conseguia só ver mais ou menos com água para aqui, porque é assim, eu não conseguia ver muito bem esse ser. Eu via que estava lá um ser, mas estava mais tenue. O que eles faziam era, o ser que estava deste lado levantava-se e caminhava, e ele não tocava na areia, ele caminhava curvado e os movimentos dele eram interruptos. Ou seja, quando a gente está na discoteca e vê a luz do strobe e a gente vê os movimentos... Aquela coisa assim, como se fosse e eu com esfregava os olhos porque, que é isto? Eu não estava a perceber o que é que estava a passar. E havia objetos ao pé deles? Não eram só... eu não conseguia ver ver. isso. Estava a que distância, mais ou menos, Carlos? 20 metros. Estava perto? Estava. E eram 6 horas, é assim, eu tive 10 minutos a observá-los e tinha que ir trabalhar. E lembro-me de... Sabe que teve 10 minutos porque olhou para o relógio? Sim, eu normalmente saía às 6 da manhã e, entretanto, olho para o relógio para ver se tenho tempo para ir trabalhar, para estar à espera, porque eu tenho que ir trabalhar, e eram 6h10.
porque eu pensei assim, bem, eu vou-me aproximar e vou ver o que é que eles estão a fazer. Vou até meio, agacho-me, vou até meio ver o que é que estão a fazer. Ai, Porque que corajoso. não, isto é assim, é o que o Paulo estava a dizer. Na altura a pessoa não pensa, não é? E é curiosidade. Não é o que dizia há pouco o Paulo, curiosidade. nós seres humanos temos um misto que às vezes é de medo, mas uma grande curiosidade, queremos saber o que lá está. curiosidade. Agora, deixe-me perceber só o seguinte, Carlos, no fundo só existiam estes seres e a luz, porque o Carlos diz que não via mais nada, não via nada, nenhum meio de transporte, nem objetos, não nada, vi. Eu não eram vi nada eles, disso. só Eu eles. só vi 4 seres. E o que é que aconteceu? Esfumaram-se, desapareceram? Não. Ou o Carlos é que teve que ir embora? Eu olhei para as horas, eram 6h10, e lembro-me de ter pensado, vou-me aproximar, e nisto passou tipo 1 minuto. Na sua cabeça passou na minha um minuto? cabeça, mas eram 6h30, passavam 2 minutos depois das 6h30, quando eu desligo-me tudo e tenho que ir trabalhar. E agarro e dou volta. Aquilo que parecia era 1 minuto, passaram 20. E não sabe o que aconteceu nestes 20 minutos. Paulo, isto é normal? É normal. Já tem acontecido não só em voo... O que é que aconteceu estes 20 minutos? Nem o Carlos sabe, nem sabe. Só sabe que passaram 20 minutos. Exatamente. Isto até acontece em voo. Também, muitas das vezes, os pilotos terem lapsos de tempo e não se lembrarem do que é que se passou nesse tempo. Aqui no caso do Carlos, isto em terra também é muito normal. Até em alguns dos relatos que as pessoas vão de carro, estão-se a deslocar, pura e simplesmente depois olham para o relógio e têm um lapso de tempo tremendo, mas lembram-se de um avistamento ou de verem algum ser, conforme o Carlos viu, que viu vários, não é? E estes lapsos de tempo, eu digo sempre que evitem submeterem-se à hipnose. Isto porquê? Porque sobre a hipnose depois poderá ficar algo já sugestionado, já pré-feito, que não tem nada a ver com aquilo que se passou. Para estudo, é muito melhor uma pessoa que não tenha sido submetida à hipnose, para nós é ouro em matéria de estudo isso, se submete à hipnose, aí retira-nos muito da credibilidade. Ou seja, vocês preferem que estas informações, como o Carlos está a contar, sejam assim puras, contadas à maneira do Carlos, como ele as sentiu, como ele as viveu. É o ideal. Sem dúvida. Sem ter havido aqui intervenção de ninguém. Exatamente. Agora, Carlos, deve ter ido trabalhar, imagino eu, um bocadinho perturbado, não é? Sim, eu ia dar a boleia a um amigo meu, contei-lhe o sucedido e disse que ia dizer, na altura era a Brigada Fiscal, agora é a GNR, ia contar o que se estava a passar, porque aquilo era contrabando, na minha ideia era contrabando. E foi? E fui. E então? Eles têm lá um radar, que é um radar potentíssimo, vai desde, segundo o que me disseram, desde Setúbal até Cascais, e vem tudo ao pormenor. E eu, quando cheguei, toquei no portão. O pelotão de serviço demorou a vir ao portão. Eu insisti e depois ele veio, mas o ar dele, quer dizer, o que eu achei foi que ele já sabia o que é que se estava a passar, porque eu vi na cara dele que, pronto, não vinha muito preocupado e comecei-lhe a contar o sucedido. E ele começa-me a dizer que são os pescadores. É assim, desde os 7 meses que estou ali naquela praia e conheço muito bem os pescadores. Eles não pescam àquela hora. E sei que não eram eles. E não tem aquela figura, não tem aquela luz? Não, nada disso. Mas, portanto, neste caso, o senhor continuava a dizer-lhe que eram os pescadores? Ele insistiu, são pescadores. E eu, não está a ver, é assim, o que se está a passar ali é muito estranho. E ele, são pescadores, sempre a olhar de frente para mim e eu achei que havia alguma coisa de estranho e pronto, é pescadores. O Carlos achou que estavam a tentar convencer que eram pescadores? Era, mas não me convenceram. Mas mudou alguma coisa em si por causa desta experiência? Mudou muito. A minha vida mudou 180 graus porque... A partir daí? Sim. Mas não foi logo. Mas mudou coisas mesmo da sua vida? A sua vida deu um... Sim, comecei a sentir coisas. A ter premonições? Eu não sei se será bem premonições, mas eu já senti vários casos. Um amigo meu que era fuzileiro aqui para Timor, senti que ele ia ter um acidente. Estou a falar com ele na bar e de repente deixo de ver a cara dele, vejo tipo um filme, tipo uma nuvem, um filme, e começo-me a arrepiar, a arrepanhar a cara e sinto cheiro a sangue. E ele teve esse acidente? E vejo-me no chão. Eu vejo no chão e outro amigo meu, que também é fuzileiro, e começa
a falar para os outros, mora, é o Diogo que está ferido. E eu, pronto, continuo a falar com ele, e vejo novamente, por 3 vezes vejo a mesma coisa. E isso aconteceu de verdade? E aconteceu. Passado 6 meses aconteceu. Paulo, há alguma ligação? Ou seja, eu hoje, enfim, nem pedi aqui ao Paulo para contar a sua experiência, porque o Paulo, obviamente, por ser interessado por esta matéria, não teve só a ver com o pai, mas também porque o Paulo também passou por uma situação de avistamento. Mas esta situação muito interessante que o Carlos está aqui a contar, isto é habitual, ou seja, depois da pessoa ter assistido a um avistamento, ter tido um encontro destes, vamos dizer assim, Exato. muda qualquer coisa nela, passa a ter esta capacidade, eu não vou dizer de antever o que vai acontecer, mas está numa outra dimensão. Sim, sem dúvida, porque talvez haja aqui as pessoas que têm este tipo de avistamentos e com seres, e quanto mais perto estão, mais modificados ficam. A maior parte das pessoas denota uma abertura tremenda para a parte paranormal. Ou seja, talvez, isto é uma das fortes hipóteses que se tem estudado bastante desde os anos 60, talvez as pessoas tenham ficado com outras zonas do cérebro despertas. Nós só utilizamos 10% do nosso cérebro. É verdade. E temos outros 90% para serem utilizados e que não é utilizado. Einstein utilizava 11,6, era um gênio, mas há pessoas que têm outras percentagens, até um bocadinho maiores que os 11 ou 12%, mas que desenvolveram outras capacidades. Telepatia, telequinésia, portanto, mexer objetos só com o olhar, ou receberem à distância mensagens, e houve, inclusive, muitos estudos feitos durante as missões Apolo, entre os astronautas que estavam na Lua ou em órbita e entre receptores humanos, portanto, que estavam em Hudson. Isso também depois foi feito com tripulações de submarinos. Portanto, todas estas experiências não é nada de novo. Isto tem sido amplamente estudado e exaustivamente também. Mas o que é certo é que é quase chapa 5. Todas as testemunhas que passam por um avistamento mais perto passam depois para esta ficam mais sensíveis, ficam com uma série de capacidades, entre aspas, despertas. Por isso é que o Carlos diz que a vida dele mudou. Bom, Paulo, o melhor é nós agendarmos outra conversa para um destes dias. Vai-me trazer outro caso, enfim, que possamos realmente ouvir, porque é muito interessante ouvir o relato do que as pessoas viveram e depois a sua legendagem para nós percebermos, não é, o que é que isto significa, torna-se mais interessante. Há pouco disse-me que queria fazer, já fez este agradecimento e queria fazer um outro agradecimento. À Chiado Editora, que é a editora do livro que saiu agora. Deste livro que se chama OVNIologia, Desafio para a Ciência do Século XXI, é do Paulo. Este livro saiu então para o mercado e tem realmente muitas informações que são interessantes, e para quem já gosta desta área vai obviamente mergulhar neste livro. Quem ainda não gosta desta área vai perceber que é muito interessante e às vezes sentimos-nos pequeninos, mas é bom essa experiência. Aos dois agradeço muito, desejo as maiores felicidades e eu fiquei fascinada, estava pronta para continuar aqui a ir ao encontro de sabe-se lá o quê. Muito obrigada, um grande aplauso. Obrigada. Muito obrigado. Vamos agora recordar aqui o nosso passatempo, um passatempo que hoje, uma vez mais, vai dar belíssimos prémios. Não quiséssemos nós, enfim, outra coisa, se não começar a semana, por dar logo garantidos 1.000 euros. Logo garantidos 1.000 euros. 1.000 euros. 1.000 euros garantidos à distância de um telefonema para o nosso número 760 100 760. Como sabe, quanto mais vezes ligar, melhor. Cada chamada custa 60 cêntimos mais IVA, mas se você marca 3, 4 vezes o número do telefone, é claro que tem mais possibilidades de ganhar do que uma pessoa que marca apenas uma. Mas uma coisa também é certa, não vamos estar aqui a negar. Quantos vencedores do nosso passatempo é que conseguiram levar o prémio apenas com uma chamada? Quantos? Muitos! Isto é uma bolinha de cristal, nunca se sabe o que é que vai acontecer, só se sabe uma coisa, que quem ganha o prémio fica com a vida melhor do que tinha até aí. Isto aí ninguém pode negar. 760, 100, 760,
1000 euros para começar e depois vamos para as nossas estrelas e aí podemos, olha, até pegando neste tema, podemos voar muito com estas estrelas. Voar até uma galáxia onde há 8100 euros. Reparem bem, eu falo numa galáxia onde há 8100 euros e de repente cai uma coisa prateada. Isto realmente é, enfim, pode agarrar, minha querida, que é prata, é para si. Fica então aqui o nosso número de telefone. 760 100 760. Tenho a certeza que se recorda da história de Tiago Sobreira, o jovem que conhecemos aqui no programa e que depois de ter perdido a irmã contra a doença, estava ele próprio a batalhar contra o cancro. Com a sua ajuda, acompanhámos o Tiago à Alemanha para um tratamento com células dendríticas e mantivemos a esperança na sua recuperação. Mas nem todas as histórias têm um final feliz. Este sábado, a doença venceu e o Tiago partiu. Neste momento, os nossos corações estão com a família do Tiago, a quem enviamos os nossos sentimentos. Voltamos a seguir a um breve intervalo. Anabela Russo teve de aprender tudo muito cedo. Casou ainda menina e aos 15 já era mãe. Um casamento feliz, mas que acabou por divergências financeiras. Uma mulher forte para conhecer já a seguir. Anabela Russo teve de aprender tudo muito cedo. Casou ainda menina e aos 15 já era mãe. Um casamento feliz, mas que acabou por divergências financeiras. Uma mulher forte para conhecer já a seguir. Estamos nós de volta para a segunda parte do nosso programa, já preparadíssimos, obviamente, para olhar aqui para estas nossas estrelas ainda antes de ouvir o tema seguinte, porque hoje neste momento vou dedicar-me primeiro às estrelas, depois já vou falar do resto. Hoje, quando estiver ao telefone, depois de marcar o nosso número 760 100 760, vai receber o valor de uma destas estrelas. Nessa altura, faço uma pergunta, aliás, como é habitual. Acertou, ganhou, não acertou, acumula. Portanto, uma destas estrelas vai brilhar de certeza e poderá ser sua. Pode até sair o jackpot. E aí, que grande alegria! São 8100 euros. Agora, isto é as estrelas, não é? Isto são as estrelas, melhor dizer. Isto são as estrelas, que é a segunda parte do nosso passatempo. Qual é a primeira parte? É o prémio garantido. É aquele que você recebe a partir do momento em que tem a sorte de ser selecionado. E para ser selecionado, a única coisa que tem de fazer é marcar o número de telefone. Isto não tem nenhuma sabedoria, não tem nenhuma técnica especial, não é preciso, enfim, ter conhecimento disto ou daquilo, não nada. Só ter um telefone à mão e marcar o nosso número. E a partir daí a magia pode acontecer. Então qual é o prémio garantido que vamos dar, meninas? 1000 euros! É isso mesmo, 1000 euros. 1000 euros garantidos, mais o valor de uma estrela, tudo isto à distância de um telefonema, que se por acaso em vez de uma vez marcar mais vezes, melhor para si, aumenta as possibilidades de ser selecionado, mas de um telefonema para o nosso número 760 100 760. E vamos agora conhecer uma mulher para quem tudo na vida começou bastante cedo. Cresceu feliz, sonhando tornar-se modista. E verdade seja dita, Anabela Russo tinha 12 anos quando se tornou aprendiz de costureira. Foi por intermédio de uma colega de trabalho que conheceu um rapaz, 4 anos mais velho, que lhe fez a corte. As investidas amorosas não foram bem recebidas pela jovem, mas lá diz o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E foi assim que um ano depois, Mário convenceu Anabela a aceitar namoro. Anabela tinha 14, Mário 17, quando subiram ao altar
para unir os destinos deles, perante familiares e amigos. E como quase tudo na vida desta mulher acontece cedo, também a maternidade chegou quando Anabela não tinha ainda 15 anos feitos. Apesar de ser menina e moça, soube assumir as responsabilidades de trabalhadora, mãe, dona de casa e mulher, sem queixumes. Hoje, orgulha-se de ter conseguido criar uma família feliz. Aos 53 anos, Anabela já é avó e uma mulher de bem com o passado. E aqui está ela. Olá, Anabela, boa tarde. Boa tarde. Oh, Anabela, não resistem em perguntar-lhe o que é que a senhora sentiu quando agora viu este desfiar assim da sua vida. O que é que sentiu? Em parte, alegria e também alguma saudade. Saudade, Sim. mas não tristeza por as Não, coisas não, terem começado tão cedo na sua Não. vida? Em momento algum senti tristeza, Apenas saudade de alguns dos momentos que Sim. viveu? que foram muito bons. Então conte-me lá. Primeiro, começou a trabalhar bastante cedo, como na área da costura, que era mesmo aquilo que queria. Sim, Mas foi a opção sua começar a trabalhar foi tão a opção cedo? minha, eu estava matriculada mesmo para seguir os estudos. O meu pai era o sonho dele, mas eu, influenciada por uma amiga mais velha, queria trabalhar para o pé dela. E, portanto, queria ir para a área da Sim, costura? sim. Portanto, não foi porque os pais não pudessem, enfim, Não. estudar? Eu estava mesmo matriculada e tudo, e na altura não quis ir. Tinha o quê? 12 aninhos? Nessa altura ainda não tinha os 12 anos, porque eu acabei a escola, a quarta classe, com 11 anos. Portanto, e depois, entretanto, era para ir e não quis ir. Entretanto, através dessa amiga, fui como aprendiz para onde ela estava a trabalhar. Feliz e contente? Sim. Feliz e contente. Foi aprender esta arte da costura e era uma menina alegre, uma menina que saísse muito, que gostasse de se divertir. Portanto, era alegre e gostava de me divertir, mas na altura era diferente, não só saía com a minha mãe. Não saía com amigas, não era como é hoje. Não havia grandes liberdades. Não. Era só, mesmo na altura depois havia bailes, ia ao baile, mas sempre acompanhada com a mãe. Quantos irmãos é que... Um irmão. Um irmão. E o irmão é mais velho? É mais novo. Portanto, não ia ele às vezes vigiar, ver como é que se portava. Tinha que ser a mãe. Era a mãe, sempre a mãe. Sempre a mãe nesse papel. Então, em que circunstâncias é que conheceu o que veio a ser o seu marido? Portanto, foi à hora do almoço, do trabalho. Portanto, uma altura fomos perto do Cristo Rei, depois foi uma altura que vieram cá os aviões sobrevoar, fazer umas acrobacias, e eu fui ver com uma colega minha, e então ele também lá estava, ele era vizinho dela e amigo dela, ela apresentou-me, ele engraçou comigo, depois começou a ir à hora do almoço ao café onde eu ia beber o café. Portanto, começou-me a pagar os cafés, eu na altura não achava graça nenhuma, porque nem sequer tinha simpatizado com ele. Nem sequer lhe achou piada. Não. E tinha os tais, quê? 12 anitos? Não, na altura já tinha 13. Já tinha 13. Já tinha 13. Ui, crescida que é. A Anabela crescidíssima, já tinha 13. Uma mulher, praticamente. Então, quer dizer, não lhe achou piada, não teve empatia? Não. Mas porquê? Achava que ele era... Não sei, o que é que não lhe agradava? Não, por ele se começar logo a meter comigo, e ele simpatizou logo comigo, e começou logo, na semana a seguir, foi logo lá, começou a andar logo lá à hora do almoço. Eu não achei graça àquilo. Achou que ele era muito atrevido. Exato. Quer dizer, era uma garotinha, tinha 13 anos, não sabia nada da vida. E aquele já armado, enfim, porque ele tem mais 4, não é? Sim. Mais 4. Apesar da oferta dos cafés, os cafés faziam-lhe mal ao estômago. Não, eu não achava graça nenhuma àquilo. E depois até deixei, de vez em quando já nem ia, para ver se ele desistia. Mas ele não desistiu. Não. Então como é que ele foi conseguindo aproximar-se de si e, no fundo, conquistando um bocadinho a Anabela? Quer dizer, depois foi assim, eu ia ao baile ao fim de semana, com a minha mãe e com algumas amigas minhas que iam entregues à minha mãe. A minha mãe não me entregava a ninguém, mas ela levava as minhas amigas. Já repararam? Tão cuidada e olhem no que é que deu. E então ele começou-me a pedir para dançar, mas eu dizia sempre que não. Mas dançava com outros? Dançava com outros. E aquele sempre nada? Dizia sempre que não. Andou muito Coitado tempo do homem, assim. muito padeceu. Exato. Depois um dia ele veio-me pedir para dançar e tocou-me por trás das costas. E eu não vi bem quem era e disse que sim. Quando ele chegou à minha frente para irmos dançar, É que viu? é que eu vi. E depois, mas pensei assim, não, agora não vou ser mal educada. E então fui dançar com ele. Ele dançava muito bem, foi aí que começou, porque eu gostei muito de dançar com ele.
passei a dançar. Reparem as voltas que a vida dá. É tão Comecei engraçado. a dançar com ele mais vezes. Portanto, quando lhe disse que sim porque não sabia quem ele era. Exato. Mas depois foi na dança que ele acabou por a conquistar. Bom, a dança correu bem e a partir daí aceitou conversar um bocadinho com ele. Começámos a dançar, de vez em quando conversávamos enquanto dançávamos. Foi por aí. Foi por aí. E o namoro começou muito tempo depois? O namoro começou no dia em que eu fiz 14 anos. Mas deve ter pedido autorização aos seus pais, não? Sim, eu disse que sim. Quer dizer, não sei se foi a Anabela, se foi ele que teve que pedir Portanto, autorização. ele pediu-me namoro, eu disse que ia pensar. Depois, Pensou muito tempo? 2 semanas. Vá lá, eu pensei que era 2 dias. Não. Depois, no dia, portanto, nós só nos falávamos de sábado a sábado. Depois, no sábado a seguir, eu ainda não tinha resposta, ainda estava a pensar. No outro sábado a seguir, eu fazia anos, até foi o dia do casamento da minha prima. Depois fui ao baile, fomos dançar e eu nesse dia aceitei, mas disse que ele, pronto, tinha que falar com a minha mãe. Não é? Ele depois foi falar com a minha mãe e a minha mãe depois disse que ele tinha que ir pedir autorização ao meu pai. Ui, normalmente quando chegava à parte do pai é que eles ficavam assim meio... E ele foi falar com o seu pai? Foi lá à casa, marcou-se a hora, a minha mãe disse ao meu pai que ele ia lá. E Como é que ele foi correu lá. essa conversa? Portanto, eu não assisti à conversa. Pois, isso imagino eu. E o meu pai disse que era melhor namorar lá em casa do que andar a namorar às escondidas. Pronto. Mas deixou. Mas deixou, mas disse que era à quarta-feira e ao sábado. O pai estabeleceu. bocadinho. Parece o horário das visitas, não é? À quarta-feira e ao sábado. Só naqueles dias. Mas lá em casa. Lá em casa. Mas os dois sozinhos? Não. Era na cozinha. O meu pai estava na sala, então nós não íamos para a sala. Era na cozinha, a mesa da cozinha era assim ao meio, a minha mãe estava sentada deste lado e nós dois estávamos sentados daquele lado. E a conversa era a 3. Oh, meu Deus, como é que se namora assim, não é? Uma coisa é certa e ao mesmo tempo é curioso. Não era por causa destes cuidados todos e de tantas regras e de tantas... enfim, tudo muito certinho, que vocês não acabaram por arranjar ali forma de escapar a isto Exato. tudo, certo? Arranjámos uma forma de estar sozinhos, porque era assim, ele morava um bocadinho longe, tinha que apanhar o autocarro, e da minha casa ao autocarro era mais ou menos 5 ou 8 minutos, mais ou menos por aí. Portanto, ele saía para aí 2 ou 3 minutos antes, para eu vir trazê-lo ao portão, que era ao cimo da casa, porque o meu pai tinha um terreno que cultivava. Portanto, eu vinha aí, era 3 minutos antes, depois eram os 8 minutos, mais ou menos, que ele levava ao autocarro, depois esperava ali um bocadinho e eu ficava cá em cima ao portão, porque tinha que andar a pé, mas via-se a paragem. Eu ficava ali à espera que o autocarro arrancasse E depois vinha embora. para ele se ir embora. Portanto, só que ele ia a pé, não ia apanhar o autocarro e aquele tempo todo que a minha mãe pensava que eu estava sozinha, ele estava comigo. Esses tais, eu estou a fazer contas, esses tais 11 minutos. É mais ou menos por aí, um quarto de hora. Portanto, Bem, realmente, eu acho piada porque no fundo é assim, quando as regras são muito apertadas, isto o que faz é despertar mais imaginação das pessoas e criatividade. Não vai pela direita, vai pela esquerda, isso aí arranja soluções. Uma coisa é certa, vocês conseguiram estar sozinhos e logo com frutos, vamos dizer assim, e ele foi contar à sua mãe. sim, logo em seguida ele foi contar o que tinha acontecido. E então? É sim, porque ele disse que não tinham só propriamente estado ali a ajeitar o cabelo, não é? Ele contou à minha mãe, a minha mãe diz que não. Eu só acredito se ouvir da boca da minha filha. E a filha confirmou. Claro, tive que confirmar. Então, e depois, e o pai? O pai nessa altura não soube, a minha mãe não lhe contou. Portanto, falou comigo, disse assim, não contou. Entretanto, depois, no outro mês a seguir, eu fiquei grávida. Logo. E o meu pai teve que saber. E reagiu bem? Quer dizer, nenhum deles me ralhou ou tratou mal. Não é? O meu pai ficou, pronto, muito desapontado, porque eu era a menina dele. Claro. Saiu porta afora, muito triste. Desorientado. E veio à noite. Foi umas horas a arejar. Foi. Pensar na vida.
Bem, já vamos regressar à conversa com a Anabela, porque já lá vão muitos anos, não é? Mas a Anabela lá fez o seu trajeto. Agora vamos recordar os nossos espectadores em relação às nossas estrelas da tarde, recordando que temos um prémio garantido de 1000 euros, depois de marcar o nosso número 760 100 760. 760 760 é o nosso número de telefone. Estando do outro lado da linha, estes 1000 euros são certos já na sua vida, pode contar com eles, pode fazer planos com este dinheiro, mas para além dos 1000 euros vamos também poder entregar uma destas estrelas que aqui está, fazendo com que estes 1000 euros subam e muito. Não sei até onde, mas vão subir e muito, tendo em conta que o nosso jackpot já tem 8100 euros. Marque o nosso número de telefone, marque o nosso número de telefone com insistência, 760 100 760. Então vamos lá. Minha querida Anabela, o seu pai foi, enfim, dar uma volta, arejar, como se costuma dizer, lá encaixou, e uma coisa é certa, tudo depois andou muito depressa, porque depois, enfim, casaram, nasceu o filhote, certo? Sim. Portanto, casou, o quê? Ainda com 14? Casei ainda com 14. E quando nasceu o Nuno tinha o quê, 15? O Nuno nasceu 2 dias antes de eu fazer 15. E agora, quando olha para trás, como é que encara isso? Tão novinha, estava preparada para ser mãe? Quer dizer, estava e não estava, não é? Era muito nova. Portanto, nunca me custou nem tratar dele, nem assumir a responsabilidade. Mas claro que se fosse hoje, acho que era nova demais e que não... é? Tinha aproveitado, se calhar, mais a sua juventude. Pronto, acho que no meio disso tudo, a única coisa que foi é que não aproveitei a juventude que podia ter aproveitado de outra maneira. Uhum. E em relação ao facto de ser mãe também muito cedo, já percebi que não teve dificuldades em tratar do bebê, vamos dizer assim, mas sentia-se preparada para assumir tantas responsabilidades ao mesmo tempo? Que ser mãe, esposa, trabalhava também, dona de casa, muitas coisas para uma menina de 14 anos. Sim, mas na altura, naquela altura, as jovens não... eram obrigadas, pelo menos comigo era assim, a ajudar em casa. Desde muito cedo. Pronto. E eu, em casa, a única coisa que não fazia era cozinhar. Porque, de resto, a lida da casa eu tinha que ajudar a minha mãe a fazer. Uhum. Portanto, a lida da casa eu sabia fazer. E com o cozinhar, como é que fez? Com o cozinhar, quer dizer, eu não sabia, nunca tinha cozinhado. A minha mãe é que era uma boa cozinheira. Eu fui viver para longe dela. Portanto, por aí não podia estar ali à espera que ela me fosse lá fazer nada. Eu fui morar sozinha, logo. Então, arranjei um livrinho, que até era um livrinho que tinha, que era onde inicialmente, na gravidez, punha o peso. Foi o que tinha à mão naquele dia. E então perguntei-lhe a ela os pontos principais. Carne assada, frango assado, caldeirada, essas coisas principais. E pus assim uns pontinhos que ela me foi dizendo. E começou por aí. E foi isso que foi que lhe serviu de orientação? Sim. E depois tornou-se boa cozinheira, a Anabela? Sim. Alguns meses depois, a irmã da minha mãe, que não tem jeito para a cozinha, foi lá, porque ela era a irmã da minha mãe e foi a minha madrinha. E foi lá almoçar comigo e eu fiz o almoço. Ela foi, comeu, disse que estava super bom e disse, olha, tu sais à tua mãe a cozinhar. Ui, toda inchada, toda contente. Também não é caso para menos, não é? Se realmente tão novinha conseguiu aprender tudo muito cedo. Portanto, teve o Nuno e depois, quanto tempo depois foi mãe outra vez? Precisamente 4 anos. Eles nasceram no mesmo mês e tudo. No mesmo mês, 4 anos. Essa fase da sua vida, Anabela, ou seja, mãe pela primeira vez, depois mãe pela segunda vez, enquanto os seus filhos não foram, sei lá, crescidotes, mais ali para a idade de início da adolescência, etc., arranjava uns bocadinhos para si e para o seu marido? Conseguiam, no fundo, namorar para além das responsabilidades? Quer dizer, portanto, enquanto foi só o mais velho, portanto, eu ia trabalhar e ele ficava com a minha sogra. E quando era para sair, ela também ficava com ele. E vocês saíam? Sim, nós íamos aos bailes na mesma, quer dizer, foi... aproveitavam? Sim, saíamos e assim. Depois, quando nasceu o segundo, a minha sogra
ficava se eu pedisse. Eu é que já não tinha aquela coragem de pedir a ela para ficar a semana toda, porque eu ia trabalhar. Ele durante a semana ficava com a avó? Sim. Inicialmente ficava com a minha mãe, mas a minha mãe morava mais longe e depois o meu pai faleceu e, portanto, afastei-me mais da minha mãe nessa altura. A minha mãe passou a ter menos tempo e então começou a ficar sempre na minha sogra. E depois, quando já eram 2, eu achei que era subcarregá-la demais. E então comecei a sair menos. Começou a sair menos? Sim. Quantos anos durou o casamento? 17. 17 anos. Sei que, enfim, acabou por questões até de vocês não se entenderem em relação a questões financeiras, decisões do casal. Foi a base principal. Foi a base principal. Mas se calhar quando se separaram ainda gostavam muitíssimo um do outro. Eu gostava e penso que ele também. Mas aí depois a vida levou outras voltas, não é? Levou outras voltas. Ao que sei, dão-se bem. Sim, agora ele não está cá, está na Inglaterra. Mas quando nos encontramos, e até mesmo quando era preciso falar sobre os filhos, sempre nos demos bem. Sempre tiveram uma relação cordial. Já tem netos, não é? Já. Aliás, está ali na primeira fila um neto, que é o Rodrigo, que já tem... Tens quantos? 12? Já 12 anos. 12 anos. Olha, o que é que tu sentes ao ouvir esta história da avó? O que é que tu achas deste caminho da avó? Achas que ela fez tudo muito cedo? Que devia ter aproveitado mais a vida? Sim. Sim. Olha, que ela casou era pouco mais velha do que tu. Estás-te a ver já a aturar uma esposa, filhos, isto tudo? Não. Não. Muito cedo. Olha, e é uma avó com paciência? Sim. Dá miminhos? Muitos. Muitos miminhos. E faz aquelas coisinhas todas que tu gostas, os petiscos que tu gostas, tudo? Sim. Isto é que é bom ter netos assim. Só tem este neto? Só. Para já, só tem este neto, para já. Bem, minha querida Anabela, vamos ouvir o professor Luís Rodrigues, sociólogo. Olá, professor, muito boa tarde. Este é um testemunho que, se calhar, na época da nossa querida Anabela, era comum, ou pelo menos era muito mais comum do que hoje em dia, não é? Os números não dizem exatamente isso, porque fazendo as contas todas, depois do que eu vi, a média de idade de casamento à época para as mulheres era de 24 anos. Era mais tarde do que eu pensava. Portanto, não temos aqui um episódio que que dê a ideia de que era assim, comumente. E hoje, por exemplo, a idade das mulheres se casarem em média é 29 anos e os homens 31, portanto aumentou bastante esse período. E este aumento tem a ver, um fundo, com a evolução que o casamento tem tido nas mentalidades. Realmente, acabei de ouvir que era preciso gozar mais a vida, é uma expressão comum, mas muito bem do ponto de vista, digamos, da necessidade, que é preciso maturar as ideias, é preciso conviver mais, é preciso fazer uma escolha muito mais criteriosa, com naturalidade, mas criteriosa. E, portanto, um casamento tão cedo não é propriamente, nem naquele tempo, nem hoje, porque hoje também acontecem estes casos. Sim. Veja, não estamos fora disso, por isso a necessidade de educação sexual nas escolas, a educação a todos os níveis, para que, de facto, eles não aconteçam, porque, do ponto de vista psicogenético, não há uma capacidade totalmente assumida para um rapaz e uma rapariga contraírem matrimónio tão cedo. Não há. Sim. Até porque a esperança de vida aumentou muito. Nós estamos com uma esperança de vida à época que podia ir por volta dos 60 anos, agora estamos nos 82. Portanto, está a ver, vive-se muito mais. Há mais tempo para preparar o casamento, para preparar a vida a dois, para fazer filhos e por aí fora. Agora, evidentemente, se recuarmos a um tempo dos romanos, eles consagravam no direito, por exemplo, os casamentos eram 12 e 14 anos de idade. Isto é, biologicamente, podiam casar, podiam ter crianças. Mas, do ponto de vista cultural, nós hoje nem sequer podemos admitir isso como coisa razoável, porque, de facto, as condições de vida também não proporcionam, porque as pessoas têm que hoje casar e ganhar a vida. E não podem viver dentro das estruturas familiares como antigamente era comum viver-se. Embora o caso se desprenda um bocado porque já trabalhava e por aí fora. De qualquer maneira, é preciso autonomia para que o casamento seja muito mais conseguido. É preciso uma autonomia de cabeça e económica. E mesmo assim, nós hoje o que assistimos a um fenómeno que deixe-me aqui referir que é interessante, nós estamos com 73%, em 100 casamentos, 73% acabam, portanto, quase 3/4.
E uma das causas evidenciadas é a dificuldade económica de constituírem um agregado familiar. Dificuldades de disputa, de dinheiro, etc. Há um forte componente que não se baseia no afeto, mas na sociedade de consumo, na necessidade da economia ser generosa para ambos, e não é porque dificilmente se arranja emprego, por exemplo, empregação e por fora, todos aqueles episódios que nós tropeçamos no dia-a-dia, falando com qualquer pessoa. E isso é uma das causas fortes do casamento. Ora, mais razão há para que hoje entendamos o casamento como uma coisa mais tardia, com as pessoas mais estribadas no cotidiano da economia, do ganho do sustento, e também mais consciência no planeamento familiar, ter os filhos quando querem, por aí fora. Sabemos isso, não? Exatamente, com mais maturidade. Obrigada, professor. O professor vai ficar connosco para a próxima história. Minha querida Anabela, agradeço a sua presença, desejo-lhe as maiores felicidades para si, para os filhos, para o neto, que está ali também, e que tudo corra da melhor forma. Da forma que a senhora entender, aproveitando a vida da forma que achar mais correta, obviamente. Um grande aplauso. Muito obrigada. Olá, Getro. Olá, Fátima. Boa tarde. Ó, Getro, eu gostava que explicasse muito bem às pessoas lá em casa qual é realmente ou quais são os maiores benefícios do cogumelo do tempo. Porque eu acho que as pessoas que não sabem o que são os antioxidantes, não sabem o que às vezes é a degradação do nosso corpo com o passar da idade, não percebem muito bem. Não percebe? Mas nós trouxemos aqui hoje, mais uma vez, aquele clássico exemplo, Fátima. Muito bem. Exatamente. Olha para você ver. Esse lado aqui ninguém quer ficar. Esse lado representa o nosso corpo com o passar dos anos. Vai deteriorando as nossas células. E com isso vai surgindo doenças como cansaço físico mental, problema de colesterol elevado, diabetes, enfim. Perda de memória. Exatamente. E do lado de cá eu passei o antioxidante. Você nota que a fruta é da mesma idade. É a mesma assim que também passa no nosso organismo. Muitas vezes você vê uma pessoa da mesma idade e ainda está com mais saúde, mais energia, está com mais vitalidade, não tem doença nenhuma. E eu quero dizer para você que, no fundo, o que o cogumelo do tempo, que é um antioxidante, anti-envelhecimento, vai fazer para vocês, vai ajudar a prevenir... mais robusto, não é? Vai ajudar a prevenir várias doenças e ajudar a tratar outras também. Inclusive, trazer aquele ânimo. As pessoas que estão com cansaço físico, cansaço mental, falta de energia, é isso mesmo. Às vezes frustração, sem ânimo, não é? É verdade. Aliás, é assim que se compreende bem porque é que o nosso menino Roberto Leal está assim. Todas as pessoas me perguntam qual é o segredo do meu bem-estar e juventude. O meu segredo é o Viva Melhor, que me ajuda a manter este equilíbrio com o cogumelo do tempo, agora também em Portugal. O mais poderoso e revolucionário antioxidante do mercado, pois previne o envelhecimento das células e o AVC. Melhora a circulação sanguínea, a perda de memória e pernas inchadas. Aumenta as defesas imunitárias. Volte no tempo com o cogumelo do tempo e viva melhor. Ou seja, entre muitas coisas, a diabetes e o colesterol. Diabetes, colesterol, cansaço físico mental e perda de memória. Use apenas uma embalagem e já vê o resultado. 808 20 20 26, faça a sua encomenda e vai ver que fica muito satisfeito. Se for uma das 50 primeiros espectadores, vai receber uma destas caixinhas. Agora, se você ligar e encomendar 2 caixas, porque assim dá logo para si, para 2 meses, dá para um casal, além da caixa porta-comprimidos, Ou vai receber o Viva Melhor com as plantas medicinais, que é um livro extraordinário de chás. Exato. Ou então o livro, o Chás 10 Ervas, digo, para emagrecer. É uma questão de você ligar e escolher 808 20 20 26. Obrigada. Obrigada. Ora, já aqui pertinho do nosso passatempo, vamos recordar todos os nossos espectadores que, sendo que a nossa emissão vai até ali às 18, 2 ou 3 minutinhos antes das 18 horas é a altura certa para nós podermos falar consigo aí em casa e presenteá-lo com o nosso prémio. Os nossos prémios. Porque eu acredito sempre que damos os 2 prémios. Porque, enfim, mesmo a estrela eu não quero que fique aqui. Gosto que essa estrela vá para si, este dinheiro vá para si, que lhe traga as soluções que tanto deseja. Então, comecemos por aquilo que está garantido, porque é também o que lhe vai aqui dar ânimo para ligar o nosso número. Prémio garantido é de 1000 euros. Exatamente. Prémio garantido de 1000 euros através do nosso número de telefone 760 100 760. Marque, quanto mais vezes marcar, melhor, mas já sabe, estes 1000 euros são uma certeza a partir do momento em que estiver ao telefone. Mas há mais. Depois de entregarmos estes 1000 euros, vamos para as nossas estrelas, verificar então qual é a estrela que hoje dá o ar da sua graça, que aumenta o valor que ali está. Fazemos uma pergunta, acertou, leva esse valor. Pode ser a estrela 10, pode ser a estrela 1, podem ser 8.100 euros de jackpot, pode ser uma delas. É
Só questão então de marcar várias vezes, não uma, mas várias vezes o nosso número de telefone. 760 100 760. A seguir temos mais uma história de um casamento precoce. Até já. Casou aos 14 anos com um rapaz de 19 que a engravidou de propósito. Ana Maria saltou da inocência para a idade adulta, mas não se arrepende. Casados há 43 anos, são tão felizes agora como eram no início. Casou aos 14 anos com um rapaz de 19 que a engravidou de propósito. Ana Maria saltou da inocência para a idade adulta, mas não se arrepende. Casados há 43 anos, são tão felizes agora como eram no início. Estamos nós para a terceira e última parte do nosso programa. Isso quer dizer que avançamos a passos largos para o momento em que você aí em casa vai celebrar. Nós aqui no estúdio também celebramos, verdade, meninas? Não é porque o dinheiro não é para nós que nós ficamos aqui tipo monos, não é? Caladas, irritadas, porque não... Não, senhor. Graças a Deus ficamos também felizes com a felicidade dos outros. Eu fico muito feliz de saber, sempre, nesta situação e noutras, quando consigo contribuir um bocadinho que seja pela felicidade de alguém, confesso que me deito com a cabeça na almofada mais tranquila, mais descansada. Mas, enfim, é a nossa visão. Logo, no momento em que você estiver a celebrar aí com a família, pode ter a certeza que nós estamos consigo. A nossa energia está consigo, verdade, meninas? Portanto, hoje vamos entregar de prémio garantido... 1000 euros! Entregamos todos. 1000 euros de prémio garantido, 1000 euros de prémio garantido, mas entregamos também o valor de uma estrela, porque as estrelas vão sair. Nós queremos naturalmente que saia a estrela melhor, se possível, esta que está aqui a olhar para mim, eu até acho que ela está com o dedinho a fazer-me assim, sabem aquela coisa de a puxar assim, a puxar. Mas eu, em vez de puxares, querida, vai lá se sais, mas é para o bolso de alguém, está bem, minha linda? 8.100 euros, não vão ter fazer nada. Temos então neste momento aqui tantos e bons prémios em cima da mesa que a única coisa, que você tem de fazer para ter acesso a estes prémios é marcar várias vezes o nosso número de telefone. E até isso é simples, não tem nada que saber, não tem sabedoria nenhuma. Marcar então o nosso número 760 100 760. Isso mesmo. Casar tão jovem com um rapaz mais maduro pode até ter sido o resultado de alguma ingenuidade. Mas a verdade é que foi, ao mesmo tempo, a forma de segurar um amor que dura até hoje. Ana Maria e João Píngio estão casados há 43 anos. Um longo amor que começou muito cedo, quando João se apaixonou por Ana Maria, quando ela era ainda uma menina. Tinha 14 anos, acabados de fazer, e nem sabia o que era namorar, sei lá, o que é que era namorar. Como os pais de ambos eram contra o namoro, João pensou num plano para garantir que ficava com Ana Maria. Estava disposto a tudo para não perder a amada e, por isso, antecipou a noite de núpcias. Vinhamos os dois, um dia disse-me para entrar na casa dele e depois, esse dia, pronto, aconteceu e eu fiquei cheia de medo. Porque nem sabia o que era, fiquei cheia de medo, andei um tempito assim meio assustada, mas ele depois, passar de um tempo, pronto, quando depois eu fui para me encontrar menstruada, já não me encontrei menstruada, ele sabia mais que eu, disse-me, estás grávida. Ele depois disse que foi de propósito, disse à minha mãe e ao meu pai que já que não queriam,
que tinha feito de propósito, que assim que já não havia desculpa para não nos deixarem namorar. A notícia da gravidez caiu como uma bomba na família, mas os pombinhos acabaram por subir ao altar. Ela com 14 anos e ele com 19. E este amor deu frutos e resistiu à prova do tempo. Eu fui obrigada a crescer rápido. A vida assim me ensinou. Tive vantagem em crescer com ele. Até ele diz que ele já me ajudou a criar. Então hoje diz que já me ajudou a criar. Eu sou mais que ter pai. Sim, e é isso é que faz a gente cada vez gostar mais um do outro. Na altura foi uma angústia muito grande, mas pronto, hoje não estou arrependida. Tenho uma família muito bonita. Graças a Deus sempre fomos bem, sempre fomos felizes. E apesar de eu no início não gostar dele, mas depois passei a gostar e cada vez gosto mais dele. Deus me ajude e que o tenha muitos anos. Ana Maria casou ainda menina e hoje, com apenas 58 anos, está prestes a celebrar as bodas de ouro, provando a tudo e todos a grandeza deste amor. Para o casamento assim ser longo e de tantos anos, é mesmo a gente ter amor um para o outro e estarmos mesmo apaixonados um para o outro. Não, eu não posso estar sem ele. E cá está a Ana. Olá, Ana, muito boa tarde. Olá, boa tarde, Fátima, como está? Bem, obrigada, Ana. Tantas lágrimas de emoção a ver esta reportagem. É. O que é curioso, passaram tantos anos, mas vocês, e quem vos visse ali lá fora percebia isso, vocês têm assim um carinho um pelo outro, uma coisa, não sei explicar. O seu marido igual. É, sim. É. Cuida de si como se fosse uma flor. É. Pode-se dizer assim. Pode-se dizer assim. Pode. E ele é um homem romântico? É. Mais do que a Ana? É. Olha, não é uma coisa muito habitual. De vez em quando mima assim, sei lá, com uma florzinha, com qualquer coisa. Sim. Eu não tanto. A Ana não lhe dá tantos não, mimos? Não. Mas não sou. Mas ele é mais atento. É. Eu não costumo fazer isto, mas desta vez vai ter que ser. Meu querido João, não era para ser para falar consigo já, mas vai ter que ser. Porquê é que estava tão emocionada a ver esta reportagem? Estava emocionado porque sempre o que passei. E sempre o que estou passando. Fiquei contente. Está muito bem feito. Está muito bem feito. Muito bem. Mas quer contar-me, que eu já vou passar a palavra à Ana, quer contar-me o que é que o fascinou tanto nesta menina? Porque o João, desde que colocou os seus olhos em cima da Ana, que, enfim, foi aqui um amor que nunca desistiu, mesmo quando ela não queria. Não desistiu. Eu quando fui à casa dela a primeira vez, comecei a gostar dela. E comecei, e quanto mais vejo lá ia, mais aumentava. E eu tinha... Era quase obrigado a casar com uma mulher que eu não gostava. Era na altura que se estava a preparar? Era. E eu, para evitar para casar com uma mulher que eu não gostava, fiz o que fiz e foi bem feito. Foi de propósito. Faria hoje outra vez. Mas o João, ou seja, o João, quando começou a visitar a casa da Ana, aos poucos foi-se mesmo apaixonando por ela, encantando por ela. Pouco a pouco foi até que lhe pedi, comecei a falar com ela e o caramba, e olha, foi andando, foi aumentando, e até que tive que arranjar a maneira de me casar com ela e não casar com outra. E lá conseguiu? E consegui. lá conseguiu. Oh, Ana, e hoje consegui outra vez. Oh, Ana, no início era tão novinha, meu Deus, tinha 14 anos, tão novinha. Porquê que não ia assim muito à bola com o João? Porque, não vou dizer que não gostasse, mas porquê que não...
sei lá. Não, não gostava mesmo. Ai, eu é que estou a ser simpática. Não, sim, não tá. gostava mesmo. Não, não gostava. E porquê que não gostava? Porque eu disse à minha mãe e ao meu pai que não gostava dele. Mas os seus pais gostavam muito dele. Gostavam, porque diz que ele que era trabalhador e pronto, faziam-me aquela pressão durante Era um bom tempo. partido e era um bom partido para ti. Só que ele morava ali perto de nós e ia lá consecutivamente a casa. Andava sempre lá de volta. E então o meu pai e a minha mãe... Vá de pressão, vá pôr pressão no assunto. E eu disse, mas eu não gosto dele, mas eu não gosto dele. E eu nem sabia o que era para namorar. Mas e quando dizia não gostava dele, porquê? O que é que o irritava nele? Não sei, se calhar por ser também ainda garota, não ligava, não gostava ainda de homens, pronto. E portanto não queria nem ouvir falar no assunto. Mas depois, olha, que a continuação dele lá, tanta vez ali a andar em casa, e a minha mãe a dizer, mas ele diz para nós que gosta de ti. E o meu pai igual, mas ele diz para nós que gosta de ti, tens que aceitá-lo. Os seus pais, com a idade que tinha, 14 anos, já achavam que estava na idade de namorar. Ah, pois, porque senão não me diziam isso. É isso, exatamente. Ou seja, eles já insistiam que estava na idade, para eles estava tudo bem. Sim. A Ana é que precisou do seu tempo para olhar para ele de forma diferente. Tanto que depois, quando ele diz que fez de propósito para casar comigo, nessa fase já havia um desentendimentozinho com o meu pai e com a minha mãe. E com os pais dele também. Aquela fase de namoro dos seus pais com ele já tinha terminado. Já estava assim um bocadinho a ficar confuso. Ele já não era assim por causa de o que ele diz, que estava a ver que queria casar comigo, mas o pai e a mãe dele queriam que ele casasse com outra. E então, para evitar isso, ele diz, fiz de propósito, que foi o que disse ao meu pai e à minha mãe, fiz de propósito para casar com ela. Agora não há remédio, o casamento está marcado, tal dia assim, de 6 de dezembro de 2000. Então espera lá, que isto está tudo muito depressa para a minha cabeça, eu não sei se acompanho. Portanto, falou-se em namoro, vocês trataram logo... Vocês não, já percebi que foi o João que deu aqui a volta para, no fundo, começarem a vossa vida íntima logo, e ele depois tratou logo ele de casamento e tudo, e foi só anunciar à família. Foi. Portanto, ele não deu hipótese de ninguém fazer nada ao contrário. Foi mesmo assim. E o seu pai, que já não estava assim propriamente de amores com ele, quando soube que a filha ia se casar e já não ia, como se dizia naquela altura, eu não gosto nada desta expressão, mas dizia-se, já não ia pura. O que quer que isso queira dizer? Sim. Ele disse isto ao seu pai. Foi. E então? Pois é. E o que é que o seu pai fez? Pois... Posso contar? Pode, tem piada, conte. Até eu conto. Eu também o disse pelo telefone. Mas não imaginava que vinha a Fátima. Não pensava pelo telefone, mas agora posso dizer, também não é muito mal, não é grave. Quando ele disse ao meu pai e à minha mãe que, pronto, tinha acontecido e eu que até já estava grávida, e que já tinha ido ao padre a marcar o casamento. E o rapaz avançou logo com tudo. Casávamos dia 6 de dezembro. Tinham que ir a dar ordem para eu me casar. E os pais dele igual. Então o meu pai foi uma desordem que sei lá. E mate. E discutiu comigo, discutiu com a minha mãe, mas mais com ele. E foi a buscar um sacho para lhe dar com ele. E apanhou-o? Não, porque ele subiu para de cima de uma árvore, à porta. E lá teve que ficar muito tempo ou não? Ainda ficou um bocadinho, mas ele subiu para cima da árvore, não foi com medo do meu pai. Foi para me proteger a mim e à minha mãe. Porque ele, enquanto o meu pai foi buscar o sacho, ele subiu para cima da árvore, o meu pai depois passou por baixo da árvore e não o viu. Ele lá estava de cima. Não ter medo que eu estou aqui por cima. Não tenham medo que eu estou aqui por cima. Se o seu pai quisesse fazer alguma coisa, alguma das duas, ele descia... Descia para socorrer. Já viram isto? Isto é maravilhoso. Não foi preciso. Não foi preciso porque ele foi para a vila onde eu agora moro. O seu pai? Pois. Foi para a vila a ver dele, porque pensou que ele tinha fugido para lá. Bem... Mas ele depois voltou, meu pai depois voltou, passar de uns... Ele depois já tinha descido da árvore. O seu pai já tinha acalmado. Depois já tinha acalmado mais um pouco, aquilo foi assim pela tarde.
em setembro, assim mais pela tarde. Ele depois acalmou e aquilo depois foi acalmando. Ele pouco a pouco voltou à normalidade, a ir lá à casa e pronto. E lá casaram? E lá casámos. Então, cada quando... um em seu lado, mas lá nos casámos. Ah, não estavam a viver juntos ainda? Não. Mesmo depois de casados não ficaram... Aí ficaram os dois em casa dos seus pais? Em casa dos meus pais. Eu estou a dizer, cada um em seu lado, que fizemos a boda, mas cada um em seu lado. Ele ficou na casa do pai dele e eu fui para a casa. Ah, ele fez a boda na casa do pai dele e eu fiz e o meu pai e a minha mãe fez para mim. Já viram esta originalidade, não é? Para famílias que não se entendem, cada um faz uma boda, pronto, está resolvido o assunto. Foi, porque os pais dele também não queriam que ele casasse comigo. Não, é que... E então não quiseram fazer juntos. Para as famílias que não se entendem, reparem, não gostavam da Anabela, os pais da Anabela não gostavam... Ana Maria. Ah, e eu dou-lhe com a Anabela, que sou daqui a pouco. Exatamente, Ana Maria, exatamente, peço desculpa. Não faz Portanto, mal. duas bodas em separado, está resolvida a questão. Mas nada, ao menos cada um ficou com o que sobrou e não houve confusões. Não houve cá partilhas de coisas. Se tu gastaste 500, gastaste. Se eu gastei 1000, gastei 1000. Ninguém tem nada a ver com isso. Pronto, acabou-se. Então, casaram. Quanto tempo depois nasceu o filhote ou filhota, Ana Maria? 5 meses. 5 meses. 5 meses. Portanto, o primeiro? Sim, 5 meses. Sim, o primeiro. Casei-me a 6 de dezembro, ele nasceu a 5 de maio. Por isso, agora, foram 5 meses. Quando foi mãe, já tinha 15? Não. Já tinha 15. Tinha feito 15 em janeiro. E encarou o parto com naturalidade ou com um bocadinho de medo? Com um bocadinho de medo. Nem só o primeiro, até ainda o segundo foi com um bocadinho de medo. Até ainda o terceiro foi com um bocadinho... Esse então é que eu... Tinha mesmo medo? Que a gente a reviver o atrasado, as partes cá atrás, Mas correram bem? Sim, correram bem, graças a Deus, e Deus que nos deu, cá os tenho, graças a Deus, e que nos conserve muitos anos. Já nos vai contar como é que o João passou a viver esta fase de ser pai, porque eles eram tão novinhos, enfim, será com certeza terão tido a sua forma de encarar esta fase da vida. Recordo agora aos nossos espectadores em relação às nossas estrelas da tarde. Repare que tem 14 minutos para marcar o nosso número 760 100 760. Daqui a 14 minutos vamos então ter a oportunidade de lhe entregar os nossos prémios. Digo nossos porque temos dois, como sabe. Temos um prémio que é garantido, prémio de 1000 euros, isso entregamos sempre os 1000 euros. E além do prémio de 1000 euros, entregamos também o valor de uma estrela, que eu já vou ver qual é a estrela que sai, faço-lhe uma pergunta, acertou, ganhou, vamos então acumular. Portanto, temos aqui dois prémios maravilhosos que estão aí ao seu alcance através do nosso número de telefone 760 100 760. E quanto mais vezes marcar, melhor. É bom lembrar isto, que este valor não só permite receber estes prémios, como permite dar uma boa volta à sua vida. Há sim coisas que às vezes estão ali em cima da mesa para resolver em termos financeiros e com a entrada, pelo menos dos 1000 euros, ficam resolvidas. Se é o seu caso, dê este passo. Não custa nada, é um passo pequenino, mas que pode ser muito proveitoso. Marcar e remarcar o número, meninas, 760 100 760. Ana, como é que foi esta fase, primeiro filho, neste caso, como mãe? Estava preparada? Sabia tomar conta de um bebê? A minha mãe teve 9 filhos. Prática que nunca mais acaba, não é? Pronto. Ainda me calhou alguns dos mais pequeninos também a mim, não é? Porque eu não sou das mais velhas. Sou ali no meio. A quarta. A quarta a contar dos primeiros. E, portanto, tinha prática de tomar conta mais dos ou seus menos. Mas não é fácil. Com 14 anos, com 15, pronto, nesse caso, já tinha 15, pois não é fácil. Mas no meu primeiro filho, a minha mãe praticamente é que tratou dele. Eu já trabalhava lá nos lanifícios, na fábrica. Eu ia para a fábrica, a minha mãe lá ficava, lá o tratava como nos tratou a nós, lá tratava o meu filho. Era assim. E foi assim até que o meu marido veio da tropa, praticamente. Da tropa até nascer o meu segundo filho, foram eles que sempre trataram dele.
Depois, quando nasceu o meu segundo filho, é que esse meu filho foi para o pé de nós, porque durante o tempo do meu marido da tropa e enquanto andei grávida do segundo e assim, ele esteve sempre com os meus pais. Lá ficava, que ele nem queria sair de lá. Estava muito habituado aos avós, não é? Sim, muito sim. habituado. Porque vocês depois, enfim, lá foram organizando a vossa vida, lá arranjaram então uma casinha para viver sem ser com os seus pais, onde conseguiram, enfim, criar os vossos filhos. Quando eu olho para a vossa relação, que já tem mais de 40 anos, não é? E 3, já 43, fez 43. 43 anos. Qual é o segredo para se manter uma relação estes anos todos? Porque milagres... Quer que eu pergunte ao João? João, vamos lá, qual é o segredo para um casamento tão longo? Porque 43 anos é obra. Conta muito da sinceridade das pessoas. A sinceridade. Sim. E conta muito da gente saber levar a vida direitinha. E às vezes nem que a gente queira levar não pode, mas a gente estica um bocadinho. Mas como é que vocês, enquanto casal, porque ainda há pouco o professor dizia que realmente a taxa de divórcio hoje em dia é elevadíssima, e é verdade, é muito elevada. Um casamento que dura muito tempo, ninguém imagina que seja sempre feito de rosas, porque não há nenhuma relação que tenha sempre rosas, de vez em quando não tenha os seus espinhos. Como é que vocês ultrapassavam quando tinham os vossos desentendimentos, as vossas coisas, como todos os casais têm? Fátima, a gente às vezes tinha os entendimentos, voltava às costas, estava tudo bem. Vinha a seguir, estava bem. Ainda hoje. Mas falavam, sentavam-se os dois e falavam sobre aquilo? Falávamos. Mas depois a gente desentendia, eu saía porta fora, quando vinha já vinha bem. Voltávamos a falar bem outra vez. E assim, se vai passando os anos todos, eu gosto dela. Eu gosto da maneira com que ela me trata de tudo em casa. E então, tenho que estar mesmo com ela, não quero outra. E ela também gosta muito dele, está à vista. É a coisa que agora mais me custa, mas tenho que ficar dividida sempre. É que agora, de vez em quando, agora em pouco tempo, tive que o deixar 3 vezes para ir à França, à casa da minha filha, quando nasceram as minhas netas. E agora, em novembro, voltei lá porque ela precisou de mim. E não sei se agora em maio não precisa novamente de mim mais uma semanita. Sempre que se separa do seu marido, custa-lhe? Custa-me muito. Não se sente completa? Mas pronto, também tenho que ir ajudar a filha. Claro. Professor, ora, aqui temos uma situação que, enfim, com a sua sabedoria, cada um, eles lá vão tocando as dificuldades para o lado para tentar levar esta relação. Posso ainda interromper um bocadinho? Pode, diga. O que o meu marido estava a dizer é certo. Ele sai... Quando se desentendem, vai porque apanhar ar. Eu também disse na entrevista. E quando me telefonaram, eu também disse. De longe pensar que era para vir à Fátima. E também disse, eu sou um bocadinho mais... Quer dizer, eu posso... Não sei explicar bem como é que é de... Pode não ter razão, mas não dá o braço a torcer. É assim um bocadinho, mas, por exemplo, ele sai, que é como ele diz, depois quando volta ele já vem mais bem disposto, já vem que não é nada com ele. Há menos fervura, há menos fervura. E eu não, sou um bocadinho... É fresca! Sou assim um bocadinho mais... Fresca, já percebi. Professor! Não é que eu não queira abrir-me, mas não consigo. Mas está à espera que seja ele a dar o passo. Professor, um comentário a este testemunho. Para já negar um velho ditado que nos diz: o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. Aqui é ao contrário. Portanto, é muito interessante a história. E há uma questão que salta, a meu ver, e que é importante, que é a questão da convicção. A convicção que este senhor teve relativamente àquilo que pretendia e a convicção que ambos tiveram ao longo da vida é a convicção que hoje está muito abalada na relação matrimonial. É verdade. A ética da experimentação, da aventura, dos objetivos curtos, prevalece sobre a ideia da perenidade, da convicção de que um casamento é para toda a vida, que uma família é para durar, etc. Portanto, nós temos aqui o arrepio de uma história que hoje se conta de outra maneira, e para isso estes divórcios todos, por exemplo, e que de facto é interessante ver nos seus detalhes,
nos seus bocadinhos, porque nesses bocadinhos estão pequenos apontamentos que nos chamam a atenção para um mundo que não é pior que o anterior, nem há de ser pior do que o que virá, por amor de Deus. Não é nesse sentido, mas que é diferente, efetivamente. Hoje, as questões que levaram o senhor a pegar um sacho, não é? A ir à procura, essas questões já não existem. Já não fazem sentido. Não têm sustentação. Porque ainda aí, até porque a ruralidade nesse tempo era muito mais intensa do que é hoje. Hoje, os meios de comunicação destroem as barreiras com os grandes centros urbanos e, portanto, a cultura passa, etc. Nessa altura ainda se vivia um pouco o drama de Garcia Lorca na casa da Bernarda Alba, a mãe que tinha os filhos e que era uma mãe homem, não é? E que a filha, mesmo tendo perdido a virgindade, quando morreu, ela disse, mas ela vai de branco, porque a minha filha é uma virgem. Portanto, esta convicção nessa altura para que realmente tudo tinha que ser composto dentro dos cânones. Hoje as coisas não são assim, as coisas são negociáveis, as coisas são maleáveis. E o mundo, de facto, mudou muito. E mudou muito em todas as instituições que rodeiam. O próprio Código Civil acompanha estas mudanças, consagrando dados novos, completamente novos, à relação matrimonial. Veja só que, nessa altura, quando os senhores se casaram, o senhor era chefe de família. Cabeça de casal, dizia. Cabeça de casal e chefe de família. E mais, tinha o domínio completo sobre toda a economia doméstica. Mas a dona da casa dizia o código. Era a senhora. Portanto, quem manda nela sou eu. Isto hoje não existe no Código Civil. Está destruído. Portanto, o direito acompanha, tinha que acompanhar naturalmente outras mentalidades. Mas é interessante, realmente, 43 anos, foi ontem. 43 anos passou-se ontem, como tanta coisa mudou no dia-a-dia dos portugueses, neste caso. Muito bem, muito bem. Bom, Ana, uma coisa que, olhando para estes 43 anos, é fácil de perceber. Apesar de todas as pequenas ou grandes dificuldades que foram tendo como qualquer casal, os 3 filhos... Pois isso sempre há. Sempre. Os 3 filhos, quantos netinhos? 5. 5 netinhos e, portanto, uma vida cheia de afetos, felizmente. Sim. Cheia de afetos. É isso que mais preenche o seu coração, porque se tem tantas saudades do seu marido quando ele não está, significa que os filhos dão-lhe muito afeto, os netos também, mas o seu marido também é ali uma peça importante no seu coração, não é? Os meus filhos é assim. Os meus filhos são tudo para mim. Mas pronto, cada um já tem o seu cantinho. O meu marido é o meu. É a minha companhia. O meu marido é o meu. Com isto está tudo dito. Minha querida Ana, gostei muito de receber. É uma doçura super simpática. O João, sei que é um brincalhão, mas estivemos assim, estivemos bem, hein, João? Hein? Não arriscámos muito. Desejo-vos muitas felicidades. São realmente um casal extraordinário. Muito obrigada. Obrigada, professor, também. Um grande aplauso. Obrigada. Obrigada. Que maravilha! Que maravilha termos estas histórias no nosso programa, não é, meninas? Ai, eu e as meninas gostamos tanto de histórias de amor assim, destas que correm bem, enfim, que as pessoas conseguem ultrapassar as dificuldades do dia-a-dia, porque todos os casais as têm. Enfim, é muito bom, é inspirador, eu acho. Agora, olhando aqui para o nosso passatempo, como viu, ainda temos 2 minutos e meio. 2 minutos e meio dá para marcar muitas vezes o nosso número de telefone 760 100 760. Dá e vale a pena. Porquê? Porque estão em jogo 2 bons prémios, um deles garantido, que é um prémio de 1000 euros. Garantidos. 1000 euros garantidos que estão aí ao seu alcance através do nosso número de telefone. Não esteja, enfim, nem a olhar para o relógio, nem a pensar muito. Ai, marque, não marque. Repare bem, o relógio diz tudo, aliás, falta menos de 2 minutos. Pega no seu telefone já, fixa o telemóvel, marca 760 100 760 e pronto, e espera durante este minutinho. E a seguir vai ter a grata surpresa de perceber que lhe tocou assim receber este prémio. Não se ponha a
pensar, não pense lá nada, isso pensa depois, nem se ponha a duvidar, ai, mas se calhar... Estas pessoas que estão sempre a levar a vida assim, mas se calhar... Olha, normalmente tropeçam e caem, começam logo por aí. E depois, não agarram as oportunidades, agarra esta oportunidade, 760, 100, 760... Olha que os 1000 euros não vão ficar aqui a criar raízes. Não, senhor, vão-se embora. Mas também vai embora uma destas estrelas se conseguir responder bem à pergunta que lhe vou fazer e eu tenho sempre esperança que responda bem. Se responder, leva esse dinheiro juntamente com os 1000 euros. Pode levar 2000, se sair o número 10, pode levar 2200, pode levar 9100, não é? Pode levar muito dinheiro, sempre através do nosso número de telefone. 760 100 760. Estes, até disseram baixinho, tipo, não vamos distrair, faz conta que ela não percebeu que nós dissemos 760 100 760. Mas eu percebi que eu ouço muito bem. 30 segundos, 1000 euros garantidos e mais então o valor de uma estrela. Vamos lá dar aqui força à sua semana, começar a segunda-feira logo com mais dinâmica, com mais dinheiro, com mais respostas, com mais soluções. Vamos embora, dar a volta e acabar com a época menos boa. Adeus aos convidados que já saíram. 760 100 760. Pode marcar o nosso número de telefone. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Muito bem. Agora vamos só esperar pelo número de telefone para podermos então falar com um dos nossos, neste caso com o nosso espectador selecionado. Vou deixar aqui já assim levantar a pontinha do véu em relação ao programa da manhã. Vamos falar de uma realidade muito comum. Estão a ver aquelas pessoas que toda a vida trabalharam sem um contrato, quando digo um contrato, sim, sem pertencerem aos quadros de uma empresa, sem essa segurança, que só ganham quando trabalham, quando não trabalham não há direito a nada, nem subsídios, nem nada. Pois amanhã vamos ter 2 casos assim, que há aos milhares neste país, mas que é uma realidade que nós vamos naturalmente poder aqui perceber melhor. Como é que estas pessoas fazem a gestão da vida delas, não é? Estou sim? Sim. Olá, boa tarde. Boa tarde. Como está? Bem disposta? Estou muito bem disposta, obrigada. E sabe quem é que lhe está a ligar? Sei, sim, senhora, que eu estava a ver o seu programa, Fátima. Ora, como é que se chama, para já? Marisa. Marisa, faz toda a diferença. Há alguém atender o telefone e não saber que sou eu, porque normalmente eu pergunto, então como é que está? Vai-se andando. O vai-se andando é uma frase que eu pergunto sempre. Vai-se andando para onde? Para o Porto? Para o Algarve? Vai-se para as ilhas? Não se vai para lado nenhum. Quando a pessoa percebe que o telefonema é daqui do programa, é logo bem obrigada. Quase que eu vejo o sorriso de lá, de orelha a orelha. Quantos anos é que tem, Marisa? 21. Coitadinha! Marisa, 21. Já sabe, é aquela velha frase. Qual é a frase, meninas? Ninguém tem 21 anos. Ninguém tem 21 anos. Marisa, está a ver-nos de onde? De Estarreja. De Estarreja, fomos para longe. Apanhámo-la em casa porque está sempre a esta hora. Não sei se é em casa, se está no telemóvel. Está em casa? Estou um bocadinho nervosa que eu não contava, sinceramente. Olha, respire fundo. Respira fundo. Eu não consigo. Não consegue? Eu tenho o coração a chegar à boca que eu não consigo. Eu vou-lhe ensinar. Olha, vou-lhe ensinar. Espere. Respira pelo nariz e deita pela boca, calmamente. Já está. Já está melhor? Estou obrigada. Melhor. Pronto. Sabe quanto é que esta respiração valeu? 100.000 euros. Está a ver. €1.000. Agora, minha querida Marisa, 1000 euros. Vamos para as nossas estrelas e já sei o que é que vai acontecer. Vamos lá ver. Sim. Pode respirar, que está aí com ar que vai rebentar. Número 3. 300 euros. Sim. Então é assim, agora vamos para a pergunta para os 300 euros, não é? A pergunta é esta. Sim. Na novela da TVI, O Beijo do Escorpião, o ator Isaac Alfaiate interpreta que personagem? Será Paulo Furtado ou Ricardo de Albuquerque ou Miguel Maceira?
Pois não faço a mínima ideia. Arrisque. A, B ou C? Sei lá. A B. Diga lá, qual? A B. Acertou! Ai, meu Deus. Oh, Marisa, isto correu-lhe mesmo bem, hein? Ai, muito obrigada. Ai, você nem... Ai, meu Deus. Já consegue respirar bem? Acho que sim, acho Ou que sim. precisa que eu mande uma bomba de mas pronto. oxigênio para aí? Olha, o que é que faz, Marisa? Eu trabalho numa fábrica, faço férias e baixas quando aparece e pronto. E é uma fábrica de quê? De papel. Uma fábrica de papel. Ou seja, às vezes tem trabalho, outras vezes não tem, é isso? Exatamente. E neste momento está numa fase de ter trabalho ou não? Eu vou daqui a, por exemplo, 1 horita, mais ou menos coisa, fazer 2 horinhas. É conforme vai aparecendo, não é? Pronto, então este dinheiro vai dar muito jeito. Minha querida Marisa, deixo-lhe uma beijoca muito grande, desejo-lhe as maiores felicidades e olhe, está proibida de perder essas gargalhadas maravilhosas. Está proibida. Está bem. É para manter. Diga-me, sim. Agora a seguir nós ligamos para combinar tudo consigo. Fique tranquila. Uma beijoca grande, muitas felicidades e a todos já sabem, amanhã cá estaremos às 16 horas. Até amanhã. Bom final de tarde na companhia da sua TV. Já a seguir não perca Doce Tentação para ver até ao Jornal das 8 e logo depois, ao início do serão, assista à sua novela O Beijo do Escorpião e ainda Belmonte. Também hoje não perca Doida por Ti e a excelente série Ele é Ela. Continua desse lado. Bom final de tarde.